Então, nessa segunda parte, né, então, eu descrevi para vocês aqui toda a etapa do fluxograma, né, de processo na produção de chucrute, né, e aí eu vou abordar, né, o processo, né, pelo qual a célula vegetal passa tanto nos produtos, né, que a gente denomina picles, certo? Tanto produção de chucrute como picles ou qualquer outro vegetal que seja em conserva, né, que seja submetido por um tempo, né, sobre a condição de estar sobre esses líquidos de cobertura. Então, o que é que acontece? O que ocorre nesses processos é a osmose, né, na célula vegetal. E o que é que pode acontecer? Né, o que acontece é exatamente em relação, quando a gente olha para aqui, ó, o hipertônico, né, que é a plasmólise, que é a perda de água, né, pela célula e encolhimento do corpo celular, certo? Então, assim, se a gente promove uma desidratação sem, né, essa solução ser úmida, né, se eu colocasse apenas sal, o que eu ia promover era a saída, né, de moléculas de água do interior da célula para a parte externa e, consequentemente, ia ocorrer, né, a plasmólise, que seria essa secagem ou esse murchamento das células vegetais, né? Veja, o que ocorre é uma troca, né? Então, na salmoura, quando eu faço picles ou chucrute, eu estou, na verdade, em um equilíbrio, né? Mantendo o equilíbrio dos sistemas. Então, eu tenho mais ou menos um isotônico, né? O que é que acontece? Líquidos da parte, né, exterior às células, eles entram e a água, certo, ela sai, né? Então aqui vai entrar soluções de cloreto de sódio e outras, né, que estão, né, na solução que você quer que seja incorporada dentro da célula, certo? Então o que ocorre no processo da formação do picles, né, ou do chucrute é osmose, certo? Então isso explica, né, quimicamente, biologicamente, o que é que está acontecendo com essas células vegetais. E veja que a textura, né, a aparência é completamente diferente de uma célula que sofreu o processo de osmose do que uma outra, né, que não sofreu. Semanas. Coisas que eu já falei aqui para vocês, né? As bactérias láticas, elas agem sobre os carboidratos, né, que formam ácido lático, ácido acético, álcool, CO2, manitol e ésteres, né, outros compostos, tá? No caso do chucrute, tá? Então, se inicia o processo, né, com essas bactérias aqui, Leuconostoc, né, que é heterofermentativa, dando todos esses produtos, e depois, né, completa o processo com uma bactéria homofermentativa, que é a Lactobacillus plantarum. Para que isso ocorra, gente, no processo tendo bactéria hetero e homo, né, vocês precisam controlar esse processo, ter um controle de qualidade, né, sobre o processo, tá? No início da produção de chucrute, né, que é um processo aeróbico, ele é feito, né, existe a produção de gás e ácidos, tá? A acidez, né, a 0,3, então essas bactérias cessam, certo? Então, a partir do momento que vão sendo formado ácido láctico, essas bactérias elas vão, né, morrendo, certo? Mas as enzimas elas continuam, tá? Então, lactobacillus continuam, né, até acidez de 1,5 a 12%, né? Então, além do ácido lático, se forma um ácido acético, propiônico, gases, né, gases derivados do álcool e ésteres, tá? Então, o sabor do chucrute é devido à quantidade de ácidos, de álcool e de ésteres. Outros pontos importantes aqui para abordar com vocês no chucrute, tá? Esse aqui é o equipamento que é usado para cortar, né, repolho, tá? Produtos com pouco sal, né, de 1 a 2,25%, predominam as heterofermentativas, né? Textura do chucrute é mole, certo? Com o produto que tem muito sal, né, acima de 3%, retarda o crescimento de todas as bactérias, a textura do produto será firme, mas com aroma e gosto indesejável. Então, nem sempre,
né, se quer trabalhar com uma concentração tão alta de sal no chucrute devido, né, à produção desses aromas indesejáveis, tá? A temperatura ótima para a fermentação varia entre 18 a 23, né? Então, uma temperatura, né, menor que 10 graus Celsius, né, inibe bactérias. A temperatura maior que 25 graus, né, o ácido forma mais rápido, né, mais aroma e texturas podem ser prejudicados devido a esse aumento de temperatura, tá? Então, como você, né, controla a qualidade, né, só pela questão visual? Se o chucrute, né, tiver rosado, então aquilo significa que desenvolveu leveduras, né? Então, sal acima de 2,5% e muito ar no produto, tá? Se escurece, é excesso de sal com distribuição uniforme e temperatura muito elevada, usada, né, no processo de fabricação, né? Se o produto está muito mole, pouco sal, né, e o uso de temperatura elevada. Se apresenta podridão, né, líquido de cobertura insuficiente, né? Então você tem que garantir que no processo de fabricação todo o repolho ele vai estar coberto, né, pelo líquido de cobertura, né? Isso é importante porque vai garantir a fermentação, o processo, né, que ocorra de forma perfeita. Então eu vou descrever algumas etapas na formação do fluxograma de processo do chucrute, tá? Mas eu vou primeiro explicar esses fluxogramas aqui, né, do picles, sem fermentação e com fermentação, né, as duas formas que a gente pode obter eles. Os fluxogramas são bem diferentes. E quando eu for descrever as etapas, são praticamente, né, as que eu vou falar, praticamente podem existir, né, tanto na formação de picles quanto na formação de chucrute. A produção de picles sem fermentação. Então, tem essa proposta de fluxograma, né, do processo. Você tem a recepção da matéria-prima, seleção e classificação, né, a pré-lavagem e lavagem, o descascamento, o branqueamento, o enchimento das embalagens, a adição do líquido de cobertura, né, a exaustão e fechamento, o tratamento térmico, o resfriamento, a rotulagem e encaixamento e o armazenamento e o transporte, tá? Já no picles, né, com fermentação, né, a gente tem a recepção da matéria-prima, seleção e classificação, pré-lavagem e lavagem, o descascamento, se for necessário, né? Uma outra lavagem, tá? Salmoura, a imersão, né, do produto cortado em salmoura, depois o tempo de fermentação, né? Depois desse tempo de fermentação, a dessalga, a embalagem e o armazenamento, certo? Então, são as etapas para um e para outro processo na produção de picles. Bom, vamos ver algumas particularidades também, né, na produção de picles, né, e depois a gente vê os defeitos. Então, picles é feito de vegetais, né, na maioria das vezes pepino, couve, cenoura, nabo, cebola, rabanete, pimentas, tá? Na fermentação láctica, né, em salmoura, né, para aqueles, né, que é feito com fermentação, né, as bactérias utilizadas, tá? É Leuconostoc, né, e também lactobacillus, tá? E também feito, né, com frutos firmes, inteiros e sem danos, tá? Evitar frutos que tenham maturação avançada, porque incham e modificam a cor e o aroma do produto, tá? O sal, né, que a gente usa na produção de picles é o sal iodado, certo? A melhor concentração da salmoura ela esteja com 8% do sal. A temperatura ideal, né, de fermentação de 24 a 30 graus, tá? Se a salmoura de baixa concentração, ela tem entre 3,5% e 5%, né? E o produto, isso favorece, né, a fermentação. O crescimento de micro-organismos, né, e produção de ácido é mais rápida com essa concentração de sal. Por que que se eu aumentar, né, porque aqui é outro caso que eu vou falar para vocês, aumentar a concentração de sal, a fermentação é lenta? Porque uma série de bactérias, elas são inibidas com o aumento da concentração de sal. Elas não toleram. Então, por isso que aqui, no caso de uma concentração de sal muito alta, você vai ter uma fermentação lenta, tá? E os micro-organismos indesejáveis estão em maior proporção nesse caso aqui, tá? De se usar uma concentração maior, certo? Então, ó,
O processo de fermentação dura de 1 a 10 dias. Isso aqui é um caso específico, não é para todos os casos, que vocês vão ver lá na frente que eu vou falar de outros exemplos, né? O início, certo? Num ambiente aeróbio, então predomina Flavobacterium, certo? Acromobacter, Pseudomonas e em menor quantidade Escherichia e Aerobacter, tá? Então, numa fase seguinte, né, que é feita pela seleção de sal mais nutrientes na salmoura, desenvolve Streptococcus, Leuconostoc, né, Pediococcus, Lactobacillus e Lactobacillus plantarum, certo? Então, o melhor picles, né, o melhor deles é exatamente quando a gente tem espécies, né, de Leuconostoc, né, que precedem, né, as homofermentativas de Lactobacillus. Então, essas duas aqui, né, antes dos Lactobacillus, enfim, o Leuconostoc, né, são ideais, né, para produzir o gosto e o aroma característico, né, do picles. Os defeitos, certo, que podem ocorrer na produção de picles, né, o que você pode observar no final do processo, né, durante o armazenamento, né, de picles, é o entumecimento, né, que é causado por gases no interior, né, do produto. Então, como que evita isso daqui? Faz um branqueamento do produto, né, faz um branqueamento leve, né, porque o branqueamento ele retira o ar entre os tecidos ou do interior, tá? Outro problema, o amolecimento, né, causado por enzimas pectinolíticas, né, que vem com os micro-organismos, tá? Então, o ideal é que os pepinos sejam lavados antes da salmoura. Às vezes, até depois do corte, você precisa lavar, né, os produtos para evitar, né, essa contaminação ou a ação dessas enzimas pectinolíticas que, caso venham, né, entrar no produto através dos micro-organismos, certo? E o problema de escurecimento, que é causado por bactérias e ferro. Bom, e agora eu vou explicar, né, umas etapazinhas do fluxograma de processo. Falando de branqueamento, vocês já viram muita coisa sobre branqueamento, mas uma coisa específica, na produção de chucrute ou de picles, certo? Quando ele quando o vegetal é branco, por exemplo, como acelga, né, repolho, couve-flor, certo? E aí que o produto é branco, então o escurecimento dele, né, tem que ser controlado. Então, para isso ser evitado, por exemplo, na água de branqueamento, você pode adicionar, né, ácido cítrico numa concentração de 0,5%. Isso é importante, né, porque vai evitar o escurecimento desse produto, né? Veja como ele está mais escuro e veja como ele está mais claro. A diferença, certo, de um e de outro, certo? Além disso, como esse procedimento consegue se retirar o ar de dentro das hortaliças, facilitando o processo de exaustão. Então, o branqueamento, gente, no caso da fabricação de picles e chucrute, ele é ideal porque ele retira o ar de tecidos e ele vai favorecer a etapa de exaustão, né, que faz parte do fluxo de processo. Algumas hortaliças, como beterraba, cenoura e batata, precisam também passar por um pré-cozimento. Por quê? Porque esses vegetais são mais duros. Então, se eu vou submeter apenas ao branqueamento ou a uma esterilização, que não é uma temperatura tão branda ou tão alta, né? E se for temperatura alta, o tempo é curto, não promove o cozimento, certo? Então, eu tenho que fazer um pré-cozimento se eu vou trabalhar com beterraba, cenoura, batata e outros vegetais que sejam, né, muito firmes, ok? Então, isso vai ajudar também a tornar o tratamento térmico que tem que ser usado para esses produtos, né, mais eficaz, mais eficiente. Outras partes importantes no processo, né, que eu vou descrever aqui para vocês, é o acondicionamento. Né, o acondicionamento tem que ser feito de forma bem adequada para não ocorrer a quebra e também porque nesses produtos de picles, né, principalmente os vegetais, eles precisam, né, como é um produto que fica completamente visível, então eles têm que chamar a atenção, né, dos consumidores, né? Então, se tiver uma bagunça, né, a arrumação dentro do vidro, isso não é atraente, né? Então, pode ser feito também em latas, né, mas a maioria dos clientes prefere, dos consumidores, vidro, porque já dá para a gente, né, sensorialmente um aspecto melhor, certo? Então, esses vidros têm que ser limpos com água quente ou vapor, ou jatos de ar,
né? O processo para limpeza pode ser mecânico, certo? Então, a limpeza, né, pode ser feita por jato de ar, né, de forma mecânica, né, utilizando um processo físico. Esse acondicionamento ele pode ser feito de forma mecânica, né, que o vegetal é coberto com água pura ou com ingredientes, né, que são os complementos do sabor e aroma, textura, cor, produtos, né, como sacarose, ácidos, sais, especiarias e espessantes. Então isso aqui é específico, né, para cada produto, para cada empresa, né. Exaustão e fechamento hermético é muito importante, né. A exaustão tem a função de retirar o ar de dentro do produto ou de dentro da embalagem depois que ele foi acondicionado, certo? Isso pode ser feito, né, promovendo o produto a um aquecimento de 80 a 85 graus ou ser feito, né, a vácuo, tá? O espaço livre tem que ser respeitado, certo? E nesse espaço livre ele tem que ser substituído por vapor, então não pode ter oxigênio, né, dentro do produto, nenhum outro, né, a não ser o vapor, né, condensado. Então, aqui é a quantidade ideal de vácuo, né, de 305 a 480 milímetros de mercúrio, né? Isso vai fazer com que ocorra a redução das oxidações, que evite tensões excessivas na esterilização, né, e que impeça o estufamento, né, da lata, certo? O estufamento é quando ela incha, né? Na verdade, a tampa incha, né? Porque a tampa ela tem maior elasticidade do que os outros produtos, né? Como vidro, por exemplo, então ela incha, tá? Então, ó, em condições de anaerobiose, né? Extremidade de latas ligeiramente convexas ou planas, né? A forma ela é mudada, certo? Então ela fica, né, convexa, né? Alteração do alimento, fechamento manual ou por, né, recravadeiras, latas e vidro. Então, se ocorrem mudanças, né, na forma dessas latas, dessas embalagens, então você já prevê que houve uma alteração ali, certo? E o processo de esterilização, que também é importante, né? Então, o processo de esterilização, né, é feito para produtos que têm um pH, né, maior que 4,5, porque isso é um perigo, então a temperatura tem que ser maior que 100, porque isso promove, né, a morte de bactérias patogênicas, tá? Inclusive o Clostridium botulino, né, que ele morre a 121, 120 graus por aí, né? Então você aplicando a temperatura de 121 graus, você elimina esse micro-organismo. Essa esterilização pode ser feita em retortas ou em autoclaves, certo? Respeitando um binômio, né? Tempo, né? Temperatura, né? E produtos que sejam ricos em amido, né? Então, o ideal é que seja feito em autoclave rotatória. Produtos ácidos, temperatura, né? Baixa, né? Em binômio tempo-temperatura, né? E resfriamento, certo? Feito em água fria de 1 a 2 ppm de cloro livre, certo? Então, mesmo essa água do resfriamento que é usada, né, no final do processo de esterilização para esfriar um pouco o produto, você tem que usar cloro, né, numa concentração bem baixa, mas já para evitar, né, que haja uma contaminação. Então, outra etapa do fluxograma de processo, né, desses produtos é a adição, né, do líquido de cobertura, né? Então, esse líquido de cobertura é importante, ele tem que cobrir completamente os vegetais, né? Veja aqui as etapas, né? Veja aqui pelos vidros, né, que a gente vê. Alguns deles eu estou detectando aqui um probleminha, né? Muito cheio, então a gente tem que respeitar o espaço vazio, né? Para proporcionar o saimento a saída desse ar, né? No processo de exaustão, certo? Então, o líquido de cobertura de conservas vegetais geralmente é constituído de salmoura acidificada, né? Que é vertida ainda quente sobre as hortaliças, previamente arrumadas nas embalagens. Esse líquido de cobertura deve ser usado em temperatura de 85 graus, isso é muito importante, né, porque já proporciona aí uma estabilidade para o produto quando você usa nessa temperatura.
né, e desejado sobre e despejado, né, sobre as hortaliças, de forma que tem que cobrir elas totalmente, para evitar o escurecimento das que ficam na parte superior da embalagem. Então, como é que você evita? É cobrindo, né, completamente o produto com líquido de cobertura. Quando as hortaliças sofrem branqueamento ou pré-cozimento, né, enchem-se os vidros com salmoura até o gargalo, né, o pescoço, né, da embalagem, ou até transbordar, certo? Isso, né, quando a gente tem o que? O pré-cozimento ou branqueamento, né? Você enche, né, até o limite, certo? Porque você não vai ter mais ação de micro-organismos, né? Os defeitos, né, podem ser diminuídos exatamente por essa etapa de branqueamento e pré-cozimento que você fez no produto. Então, mais etapas importantes, né, nesse processo. A preparação da salmoura, né? Aqui, ó, ele colocou de 6 a 10% de concentração de cloreto de sódio. Vocês viram lá anteriormente que eu tinha falado de outras concentrações, então cada autor traz uma concentração e eu coloco as referências sempre no final, né, para vocês irem conferir e também para que vocês entendam que cada produto ele é específico, né, e cada empresa é específica, ainda que trabalhe com o mesmo produto na sua concentração de sal, né, na fabricação de sua salmoura. Tá? Então, o importante aqui, alguns autores relatam, né, que é interessante colocar, né, sorbato de potássio. Aqui no caso, esse autor usa uma concentração de 1000 ppm, né, porque evita o crescimento de fungos sem alterar, né, a fermentação lática, né, a adição de sorbato de potássio. Tá? A fermentação ela é feita em tanques de aço inoxidável, coberto para não permitir a entrada de ar. As hortaliças são cobertas com a salmoura e submetidas à fermentação, que ocorre entre 18 e 28 graus, certo? No caso desse autor, ele descreveu essa temperatura, certo? Então, essa etapa leva de 30 a 60 dias, né? Com a correção da concentração de cloreto de sódio da salmoura, certo? Então, sempre você vai ter que ir corrigindo, porque não pode deixar, né, diminuir, né, essa concentração de salmoura, nessa concentração de sal nessa salmoura. Então, tem que estar fazendo controle, sempre investigando. A acidez desse produto, né, pode chegar entre 1,5 e 2, né, essa acidez expressa em ácido lático, que corresponde a um pH de 4,1. Então, as análises de pH, acidez, certo? Aferição de temperatura, né, nesse processo de fermentação é extremamente essencial, tá? Então, o processo de dessalga que eu descrevo lá no fluxograma, ele consiste, né, na retirada, né, do excesso de cloreto, né, de sódio, né, desses produtos que foram submetidos, né, a esse processo de fermentação. Tá? Então, o cloreto de sódio precisa ser retirado, né, e o processo usado para isso é a imersão na água, certo? E essa imersão na água, né, ela pode ser feita em água quente, com elevação da temperatura entre 45 e 55, por um tempo de 10 a 14 horas. E esse processo ele pode ser repetido, né, desde que necessário, até que o produto chegue, né, na concentração de cloreto de sódio aceitável, certo? Lembrando também, né, que tem que imergir, né, no vinagre, certo? Então, essa imersão na água, ela antecede a imersão no vinagre, porque vocês lembram da definição bem lá na frente, que é um produto que tem sal e vinagre, né? Segundo a legislação PICLES, né? Tem que possuir sal e vinagre, certo? Então, esse vinagre vem depois. Então, a embalagem, né? O fermentado, né? Depois ele é colocado em frascos de vidro e uma proporção pré-determinada é de 1,8 para 1, ou seja, é praticamente 2 para 1, né, salmoura hortaliça, ou seja, tem mais salmoura do que hortaliça no produto, certo? E que deve ser fechado e pasteurizado. Então, se esse fechamento tem que ser hermético e essa pasteurização tem que ser adequada. Essa pasteurização ela é específica, né, para cada tipo de produto, e o que tem que acontecer é que você tem que respeitar o tecido,
né, pensar nos tecidos, né, do fruto, né, das hortaliças, porque se você submete a um tempo de pasteurização muito longo, temperatura muito alta, você apenas está proporcionando, né, a quebra ou amolecimento dos tecidos. Isso não é interessante nesse tipo de produto. E aqui as últimas etapas que eu quero descrever para vocês é o armazenamento, né, que o armazenamento desse tipo de produto, se for embalagem de plástico, né, então tem que ser feito a uma temperatura, né, até 15 graus. Então, nessas condições, ele tem até 12 meses de vida útil, certo? Temperatura ambiente é para aqueles que foram submetidos ao processamento UHT, certo? Ou esterilização comercial, né? Onde você teve, né, a completa destruição, né, da morte microbiana, certo? Pelo menos 99,9%, certo? Então, outras observações importantes, né, sobre a ação de alguns componentes nesses produtos. A ação do cloreto de sódio, né, que age, né, promovendo a osmose, né, na célula e também funciona como um agente tóxico, né, para eliminando uma parte dos micro-organismos. Uma concentração de 15% já é suficiente para conservar a maioria dos produtos alimentícios, certo? Veja, mas 15% é uma concentração muito alta, certo? Então, você pode, depois do processo de salga, se for um processo de picles fermentado, você tirar, né, com aquele processo de dessalga que foi descrito aqui anteriormente, certo? O ácido acético, usado também nesses produtos, age como um agente tóxico, né, para alguns micro-organismos, certo? Nesse caso, ele é mais eficiente que o cloreto de sódio, né, em se tratando de agente tóxico, certo? 2% do ácido acético, né, a concentração suficiente para a concentração desses tipos de produto. Essa acidificação pode ser feita artificialmente, né, com adição de ácido acético ou naturalmente, né? Por quê? Porque se você usar bactérias heterofermentativas, né, algumas delas podem produzir lá o ácido acético que você já, né, poupa, certo? Você de colocar, né, isso aqui, ok? O ácido acético. Então, essa é a aula de picles, né, e chucrute, certo? Espero que vocês estudem e aproveitem, né? E vamos aos exercícios.